Olá pessoas do YouTube, aqui é o Rimeneto para mais um vídeo do canal e hoje eu venho aqui para fazer algo que eu não faço há muito e muito tempo. Sim, responder uma tag. Então, como vocês podem ver pelo título aí embaixo, hoje eu vou estar respondendo a tag Compradores de Livros Anônimos, que foi traduzida pela Thaís, do canal Clube da Thaís, ex-pronome interrogativo, e eu acho que o título é autoexplicativo, né? Como eu falei para vocês, no final do ano passado, eu estava com essa meta de ter todo um desafio para poder comprar livros novos e tal, e a gente está em junho e esse desafio durou exatamente um mês. Então, quando eu vi o título dessa tag, eu pensei, ok, eu preciso responder. Porém, antes da gente começar, eu gostaria de perguntar se você já deixou seu gostei aqui embaixo. Eu gosto sempre de lembrar que vocês deixando o gostei no início do vídeo, os algoritmos do YouTube compartilham o conteúdo do canal Book Crushes para muito mais pessoas. E como diz o ditado, em terra de algoritmo, quem tem like é rei. Se ainda não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo. Ative o sininho para estar sempre sabendo quando tem vídeo novo por aqui. E lembrando também que tem link de compra lá para a Amazon aqui embaixo na caixa de informações. Vocês comprando qualquer livro, qualquer produto através dos meus links de compra, eu recebo uma pequena comissão e vocês não vão estar pagando nada além por isso. Além de, claro, estar ajudando bastante a esse pequeno produtor de conteúdo nessa plataforma gigantesca que é o YouTube. Ok? Vamos parar de blá blá blá, porque essa introdução já está há quase 2 minutos. Espero que gostem e continuem comigo até o final. Muito que bem. A primeira pergunta da tag é: o que você gosta sobre o ato de comprar livros? A tag ela já começa, né, colocando o pé na porta, porque foi uma pergunta que me fez pensar de verdade. E eu acho que isso tem muito a ver, não apenas com o fato de querer descobrir histórias, de querer ter comigo histórias que refletem momentos da minha vida, momentos específicos da minha vida que refletem um pouco da minha personalidade, que refletem lugares que eu gostaria de conhecer, pessoas que eu gostaria de conhecer também, mas também o ato em si de comprar livros vem muito da minha origem como pessoa mesmo, sabe? Eu não nasci numa família rica, assim como a grande maioria dos brasileiros. Então o livro foi sempre um artigo de luxo na minha casa, sabe? Livro era presente de Natal e muito raramente presente de aniversário. Então, quando eu comecei a trabalhar há 18 anos atrás, minha nossa, 18 anos, a primeira coisa que eu pensei é, ok, agora eu posso comprar os meus livros, sabe? Eu comprava livro porque eu achava a capa bonita, eu comprava livro porque estava todo mundo falando sobre, eu comprava livro porque eu queria ter um livro na estante, né? Esse processo de compra ele foi mudando muito ao longo dos anos, sabe? Todo o meu processo como comprador de livro, não apenas como leitor, mas como comprador de livro ao longo dos anos foi mudando bastante. Acho que ainda compro muitos livros, sim. Acho que isso é um reflexo de tudo isso que eu passei, etc e tal, de como eu cresci sendo leitor, sim, também acho. Mas eu também acho que eu mudei bastante os meus hábitos de compra, sabe? Até porque a gente vai crescendo, a gente vai ganhando outras responsabilidades que eu vou responder ao longo da tag, então não vou me adiantar por aqui. Segunda pergunta é: com que frequência você compra livros? Com que frequência? Então, eu poderia dizer uma vez ao mês, mas não seria verdade, porque existem compras picadas. Então, eu diria no começo do mês, o que está intrinsecamente ligado com a resposta de uma outra pergunta dessa mesma tag que eu vou responder. Se você acompanhar um dos meus vlogs, vai perceber que existe um certo fluxo mensal, mas esse fluxo mensal ele acontece mais na primeira metade do mês do que na segunda metade do mês, por motivos óbvios, que se chama dinheiro. Então, eu diria que seria algumas vezes a cada 15 dias. Seria uma resposta ruim, mas seria a resposta mais próxima da realidade. Até porque eu não tenho como quantificar quantas vezes eu compro por mês, porque, como eu disse para vocês, está ligado a uma outra pergunta que vou responder nessa tag e eu não vou me adiantar por aqui. Então, acho que a resposta mais próxima da realidade seria algumas vezes nos primeiros 15 dias do mês. Basicamente isso. A terceira pergunta é: loja física ou loja online? Se eu te respondesse essa pergunta há 14 anos atrás, quando eu comecei esse canal, a resposta seria, obviamente, loja física. Eu não conseguia me segurar da ansiedade do livro vir,
a entrega dos livros era muito mais demorada do que é hoje em dia, com o frete embutido. Então, assim, por todos os pormenores, e até porque eu trabalhava próximo de livrarias, então era muito fácil eu passar antes do trabalho ou passar depois do trabalho e comprar um livro, né? Hoje em dia a figura muda completamente, né? Eu trabalho de forma remota em casa, os livros acabam ficando mais baratos comprando na internet em comparação com livrarias físicas. Eu sei que existe toda uma discussão sobre Amazon versus livrarias físicas, que não é a proposta dessa tag aqui, mas eu tenho consciência disso. E como eu falei para vocês, hoje em dia as entregas são muito mais rápidas. Um livro a gente acaba comprando num dia e acaba recebendo no dia seguinte, dependendo da loja. Eu posso esperar também na Shopee, né? Vai demorar um pouco mais do que comprar na Amazon. E por ser, na maioria das vezes, livros de segunda mão, na maioria das vezes, os livros acabam ficando no valor de 10, 15 reais, o que acaba, né, valendo muito mais a pena. Então, por N motivos, eu consigo hoje em dia esperar para receber um livro em casa, né? Então, a quarta pergunta da tag é: você compra livros na pré-venda? Essa tem uma resposta dupla. Por quê? Porque livros em prosa eu não compro mais. Eu já comprei alguns livros em prosa na pré-venda e todos os casos de livros que eu comprei na pré-venda foi um caos. Deu tudo errado. Ou eu recebia o livro muito tempo depois do lançamento, sério, muito tempo depois do lançamento, ou eu nunca recebi o livro. Já aconteceu alguns casos, já compartilhei aqui com vocês, de comprar na pré-venda, ter que cancelar e depois, sei lá, ir numa livraria para comprar porque eu não consegui receber o livro. Então, assim, eu sei que pré-venda não dá certo para mim, infelizmente. Eu sei que tem toda uma questão de marketing, de teste de público que as editoras fazem com relação a livros em pré-venda, mas assim, porém, como eu falei para vocês, como eu destaquei, esse foi um comportamento, esse foi um conhecimento empírico que acabei adquirindo com livros em prosa. Com livros em HQ, mangás, manhwas, enfim, como vocês sabem, como eu tenho me adentrado cada vez mais ao longo dos últimos tempos, eu já faço pré-venda. Em pré-venda de HQ, eu nunca tive problemas, muito pelo contrário, eu sempre tive sorte. Um HQ que eu acabei fazendo pré-venda foi Arlindo, de Ilustralu. E eu dei tanta sorte que eu recebi o livro 2 semanas antes dele ser lançado. Eu não sei o que aconteceu. Eu comprei porque eu sabia que a tiragem em capa dura de Arlindo seria uma tiragem limitada. Eu não sabia a quantidade que tinha sido disponibilizada, mas eu sabia que era limitada e eu queria garantir a edição em capa dura. Eu fui lá e comprei, né, Arlindo em capa dura em pré-venda e eu acabei recebendo 2 semanas antes do livro ser lançado, o que me deixou extremamente feliz. Eu li o livro antes e tal. E assim, como eu falei pra vocês, em casos de HQs eu acabo dando mais sorte do que em livro em prosa. Por que isso acontece, eu não sei. Penúltima pergunta. Você tem um limite orçamento mensal para comprar livros? Como eu falei para vocês lá no início, que eu compro geralmente livros nos primeiros 15 dias do mês e tal, existe uma explicação para isso. É justamente o limite, o orçamento mensal que eu separo do meu salário, que é para comprar livros. Não é um limite grande. Não pensem vocês que é um limite grande, muito pelo contrário, é um limite bem rígido. No auge da vida adulta, a gente tem outras obrigações, né? A gente tem outros pagamentos para fazer, a gente tem outras responsabilidades, como o mercado do mês, né? Então, uh, não dá para pegar o seu pagamento todo e você comprar apenas livros. Eu não consigo fazer isso. Eu tenho um mínimo de responsabilidade como adulto. Então, existe sim um limite que eu coloco para mim. Então, existe sim esse limite e não dá para pegar o salário todo e gastar em livro, até porque, como eu falei para vocês, eu sou classe C, né? Existe essa questão. Última pergunta da tag é: o quão grande é a sua lista de desejados? Então, assim como a grande maioria das pessoas, eu tenho uma lista de desejados da Amazon, né? Mas ela não é tão grande quanto poderia ser, ou quanto muitas pessoas possuem, porque eu faço uma limpa nela periodicamente, sabe? Existem sim livros que se mantêm naquela lista de forma resiliente, porque eu fico esperando ele abaixar de preço real, e hoje em dia tem que esperar baixar de preço mesmo, porque os livros estão saindo por 80, estão saindo por 90, e sinceramente eu não vou pagar isso em um livro só. Então, alguns livros acabam ficando bastante tempo nessa lista de desejados, porém eu faço limpezas periódicas nessa lista para saber se eu ainda quero ler alguns livros, sabe? Às vezes eu olho pro livro que está presente na lista e penso:
Tá, eu coloquei esse livro em um momento específico porque eu vi uma recomendação, porque alguém falou dessa história pra mim, mas no momento eu não quero ler. Então eu vou lá e tiro. Eu não tenho pena de tirar livro da lista de desejados, porque eu teria, sabe? Então, ela não é tão grande quanto poderia. Eu acho que se tiver no momento uns 30 ou 35 livros na minha lista de desejados é muito. Porque, como eu falei pra vocês, eu fiz uma limpeza recente. Eu não tenho nem dó de tirar livro pra doar da minha estante, porque eu teria dó de tirar livro da lista de desejados. Se eu tiver que tirar um livro da lista de desejados porque eu perdi a vontade de ler, eu tiro. E é sobre isso. Muito que bem, pessoal. Essa foi a minha resposta para a tag Compradores de Livros Anônimos, que foi traduzida pela Thaís, né, do Clube da Thaís. Eu vou deixar o link do vídeo dela aqui embaixo para quem quiser conferir. Espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês respondam a tag aqui embaixo nos comentários. Vocês sabem que conversar com vocês é a melhor parte do vídeo para mim. Pois aqui foi o Hermes Neto para mais um vídeo do canal Book Crushes. Tchau e até o nosso próximo encontro.